Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Medos. Esse texto não foi escrito por mim, ele está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, meu objetivo é só dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos orar? Senhor Jesus, que Tu possas estar conosco nessa reflexão, nos fazendo entender o que queres que nós saibamos, nos transformando, nos moldando. Perdoa-nos. É em Teu nome que fazemos esta oração. Amém. Bom, irmãos, então quem fez o texto, quem escreveu foi a irmã Carla Machado. Ela pediu aqui para a gente ler o Salmo 91. E eu resolvi hoje ler o Salmo 91 numa tradução que ele não é tão conhecida, que é a Nova Versão Internacional. Porque nós que somos mais antigos já sabemos de cor e salteado, né? O texto de Almeida, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Enfim, então eu escolhi essa nova versão, essa versão diferenciada, para quê? Para que ela não esteja automatizada na nossa mente e para que nós possamos pensar nas palavras que vamos ler, né? Porque tem palavras que se tornaram automatizadas na nossa mente, mas a gente não sabe nem quem é, nem o que é. Então, escudo e broquel, peste perniciosa. Então, essa versão, da Nova Versão Internacional, ela traz um vocabulário que se aproxima mais daquilo que a gente entende. Então, hoje faremos a leitura nele. Mas assim, você deveria fazer assim. Toda vez que você lê a Bíblia, você poder comparar as várias traduções. É bem legal. Então, vamos lá. É o Salmo 91, na Nova Tradução Internacional. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Bom, irmãos, então o texto de hoje chama Medos e a irmã Carla Machado escolheu o versículo 7 como versículo chave, que diz assim, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Então ela diz aqui que quando a segunda-feira chega, parece que a gente se coloca de frente para um desafio impossível. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que assim, eu só vou dizer aquilo que eu entendi. Esta não é a minha realidade, eu não tenho problema nenhuma com as segundas-feiras ou com qualquer outro dia. Graças a Deus. Então ela diz que quando a segunda-feira chega, parece que a gente se coloca de frente para um desafio impossível. 1000 responsabilidades da vida. A casa, o trabalho, as crianças, a igreja, a situação do país, o futuro. E ela sente medo. Ela sente muito medo todos os dias. Medo de não ser uma boa mãe, medo de fracassar como profissional, medo de morrer, medo de não viver. Então, não é incomum que as pessoas tenham esse sentimento
e não há nada de errado nisso, né? O que nós temos é que lançar fora o medo, lançar para Jesus Cristo, para que nós possamos enfrentar todos os dias de uma forma tranquila e seguras que ele toma conta, seguros que ele toma conta dos nossos medos, né? Então ela diz assim: a diferença é que quando um novo dia começa, ela olha para o tremendo desafio que a vida é e escolhe viver, né? Então, uma pessoa que não está depressiva, que não está com nenhum problema de saúde, que confia no Senhor, vai escolher viver sempre. Então, viver com intensidade, lutar com todas as forças que ela tem. Então, a irmã Carla diz que ela chora quando precisa. Quando precisa, ela chora, ela dá risada escancarada quando dá vontade. Porque o problema não está no medo, mas em como a gente reage diante dele. E como a gente reage diante do medo tem muito a ver com o que nós temos com base nas nossas vidas. Então, é aquilo que eu estava dizendo, né? Ter medo não é errado, não é incomum. Aliás, o medo saudável é o que nos impede de nos colocar em risco, de fazer bobagem, né? Quando vamos atravessar uma rua, porque temos medo, olhamos para os dois lados para ver se não tem carro, para daí atravessarmos. Então, o medo ele pode ser um sentimento saudável. Mas esse tipo de medo que ela está colocando aqui diante da vida, das responsabilidades, das coisas que tem que se dar conta, é o medo que a gente tem que enfrentar de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, ela diz aqui que o Salmo 91 mostra pra gente que a batalha não é fácil, né? É árduo mesmo, viver é árduo. Ela fala que serão 11.000 cadáveres ao nosso redor. Mas em contrapartida tem a promessa. A promessa vem para aqueles que fazem o Altíssimo o seu esconderijo. Logicamente que aqui o contexto dos 11.000 cadáveres, né? Um contexto daquela época, contexto de guerra, contexto de muitas contendas, né? Então aqui esses cadáveres podem ser representados pelas lutas que nós enfrentamos. Então ela diz assim que a gente vai conseguir vencer isso quando a gente faz do Altíssimo o nosso esconderijo, quando a gente coloca as nossas demandas, os nossos medos nos braços do Senhor. Aí ela diz assim: por isso eu sigo como Paulo. Então o apóstolo Paulo fala lá que de todos os lados somos pressionados, mas a gente não desanima. Ficamos perplexos, mas a gente não fica desesperado. A gente é perseguido, mas não é abandonado. A gente é abatido, mas não é destruído. Por quê? Isso está lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Então, ela só consegue pensar como Paulo, por quê? Porque a casa dela está construída sobre a rocha. Então, o que ela quer dizer? Que tudo que ela faz, o que ela vive, o que ela enfrenta, está sob a égide, sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os olhos do Senhor que estão em todos os lugares. Então, logicamente, quando ele toma conta das nossas vidas, a gente não vai ser destruído, não vai ser abandonado, não vai se sentir desesperado. Então, assim, aí ela pergunta se a sua rocha, se a sua vida, se as coisas que você enfrenta também foram construídas com base no Senhor Jesus Cristo. Porque os medos existem, né? Eles existem, eles vão sempre existir, eles podem ser enormes e podem ser medos saudáveis, mas eles sempre vão existir. Então, assim, se nós não estivermos com a nossa vida toda colocada nas mãos do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir vencer o medo, né? E quando o medo ele se torna tão grande que nos impede de seguir em frente, nós precisamos de ajuda médica, né? O Senhor fez e capacitou homens, psicólogos, psiquiatras e médicos, enfim, para nos ajudar quando nós passamos do limite. Agora, nós temos que também sempre avaliar se esse medo tem fundamento ou não, né? Porque muitas vezes nós ficamos com medo e aquilo não tem fundamento. Eu vou até contar uma curiosidade para os irmãos. Quando eu era pequena, isso faz muito tempo,
eu tinha medo do homem do saco, porque eu gostava muito de ir pra rua. Eu amava ir pra rua, a rua me seduzia, eu queria brincar com os meninos, com as meninas. E a minha mãe dizia assim, olha o homem do saco. E eu tinha muito medo do homem do saco. Mas hoje em dia, muitas crianças também têm medo do homem do saco. E esse medo, muitas vezes, as impede de fazer as coisas porque elas acreditam que é um medo real. Mas você sabia que o homem do saco existiu? Sim, o homem do saco existiu. E como é que começou isso? Lá em 1913, nos Estados Unidos, nos Correios, era permitido que se levasse pelos carteiros pacotes de 1 quilo até 5 quilos. E um dia, uma família resolveu enviar o seu filho para a avó. Levou nos Correios, pagou as taxas e o carteiro, então, levou a criança para a avó. Então, aquilo foi tão, assim, impressionante, uma coisa muito engraçada, né? Porque, na verdade, não tinha nenhum decreto, não tinha nenhuma lei lá no Correio que impedisse que seres humanos fossem enviados. Inclusive, o Correio aumentou o peso para 23 quilos. Justamente naquela época que o pequeno James foi levado pelo carteiro. Ele tinha 8 meses. Então, o que aconteceu? Aquilo foi tão sui generis, tão diferente, que saiu essa manchete no jornal e muitas pessoas viram. E aí, como tinha subido o peso para 23 quilos, muitas pessoas começaram a enviar os seus filhos pelo correio, pagava a taxa, botava o selo e o correio então enviava. Obviamente que eram outros tempos, né? Os carteiros eram pessoas conhecidas deles, eram confiáveis, a maioria das famílias conheciam os carteiros. Teve quem mandou criança até de 6 anos de idade, porque era até 23 quilos, né? E, inclusive, o maior recorde foi uma criança que foi enviada a 73 quilômetros da casa dela. E por causa dessa notícia, por causa deste envio, foram feitas várias propagandas. E uma delas, obviamente, que as crianças não eram colocadas junto com todas as cartas, com todos os pacotes lá no meio, né? O carteiro acompanhava essas crianças até os pais. Mas foram tiradas fotos de crianças dentro do saco do carteiro. Então, aquilo virou motivo de chacota, de riso. Foi uma piada que fizeram. Só que aí, a partir desse momento, porque até 1920, as crianças eram autorizadas a serem levadas pelos correios, pelo carteiro, iniciou-se, então, a história do homem do saco. Então, assim, porque começou em 1913, mas em 1920, a coisa já tinha se deturpado. Então, muitas crianças, às vezes, sumiam no percurso, algumas morriam. Enfim, a coisa se degringolou de um jeito que daí os Correios acabaram proibindo e passou a ser lei, a proibição, e passou a ser crime, então, mandar crianças pelo correio. Mas, então, desde 1920, é que começou-se a expressão o homem do saco. Eu tenho 60 anos, imagina, e eu tinha medo do homem do saco. E hoje as pessoas ainda falam do homem do saco. Então, este medo se difundiu durante décadas, gerações, mas era um medo que não tinha razão de ser. Mas as pessoas acreditavam no homem do saco e que ele era uma pessoa perversa e má. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer contando essa curiosidade é assim, que sempre que tivermos medo, temos que avaliar se ele é um medo infundado, se é um medo que realmente nós temos que tratar disso com maior rigor, ou se nós temos que desvendar se é verdade ou não e nos livrarmos dele. Mas uma coisa é certa, todo e qualquer medo deve ser colocado aos pés de Jesus Cristo.
Nós não temos que carregar nada, porque Ele já carregou todos os nossos medos, as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas doenças lá na cruz. Então, nós que cremos só temos que depositar aos pés de Jesus o nosso medo. E você, que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, deve fazer isso agora, para que você possa descansar. Bom, meus irmãos, eu termino aqui com a última frase do manancial, que é: quais são os seus medos hoje? Como você reagirá a eles? Eu termino com um abraço fraternal, um abraço de ursa. Lógico, né? A nossa palavra de ordem, que é saudades.